Fala ainda sobre o São Paulo e o fim da lua de mel entre o torcedor tricolor e o técnico Thiago Carpini depois de mais um tropeço dentro de casa. Bora falar agora sobre o fim da lua de mel entre São Paulo e Carpini. Pelo menos de parte da torcida, dá para dizer que a maior parte. O Morumbis recebeu ontem 44.756 pessoas para assistir o que seria a recuperação do São Paulo depois de derrotas para Ponte Preta em Campinas e para o Santos dentro do Morumbis. Mas o tricolor empatou com o Red Bull Bragantino. Red Bull que poupou vários dos seus titulares, ainda saiu na frente. São Paulo conseguiu a virada com gols no final. O Eric, que foi para mim o grande destaque do São Paulo, marcou o gol de empate aos 88 e o Caleri fez 2-1 aos 93, mas o São Paulo acabou levando um empate aos 96, gol do La Quintana. E o empate contra os reservas do Red Bull Bragantino, com essa característica, com essa condição, vencendo por 2-1 no finalzinho, irritou demais a torcida tricolor, que culpou o Carpini, ou estabeleceu o Carpini como grande responsável pelo tropeço. Terceiro jogo seguido sem vitória, São Paulo que não consegue avançar e embalar rumo à classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Falei sobre o Eric, super elogiado, Janicão foi bastante cornetado, desperdiçou uma chance importante no primeiro tempo e é um dos caras que tem sido responsáveis pelas críticas ao Carpini. A insistência no Nicão e no Juan tem causado muitas cornetadas ao Carpini. E você, o que pensa? O Carpini merece mais chance? É só um início de temporada ou de fato ele tem demonstrado limitações? O Carpini na entrevista coletiva afirmou que com a semana de recuperação que terá agora para trabalhar, o São Paulo certamente será melhor para o confronto contra o Guarani. Ele tem uma cobrança de falta que o Rafael tem que buscar no ângulo. Aliás, o Rafael fez algumas boas defesas e se não fosse o Rafael, mas ele deu a bola do jogo, que foi a bola do empate, chegando pelo lado esquerdo e fazendo um cruzamento na medida para o La Quintana empatar o jogo. O Lincoln foi super importante. O Thiago Borbas faz um gol logo a 6 minutos. O São Paulo começou o jogo dormindo. Os caras aproveitam uma jogada muito boa, ocupa o espaço. O Thiago Borbas faz o facão, infiltra, chega na frente do Rafael, só escolhe o canto. O Rafael não tem muito o que fazer. Mas depois o São Paulo até cresceu no jogo. O São Paulo também está com desfalques. Eu acho que a gente precisa dar esse desconto para o Carpini. Pelo menos eu dou esse desconto. Eu sei que ele está jogando sem o Lucas, perdeu o Wellington Rato, não tem lateral direito, está improvisando Bobadilha. Eu sei de tudo isso. Muita gente está criticando o Nicão, que não fez um bom jogo, é verdade, mas vinha fazendo. Eu acho que bons jogos também talvez seja muito forte, né? Mas eu estou comparando o Nicão com relação a ele mesmo. E eu acho natural o Carpini querer recuperar um jogador que a gente sabe que tem capacidade, que tem uma bola parada, que tem um arremate, que é um cara forte fisicamente, que consegue correr e que dentro de muitos desfalques faz sentido você utilizar, mas ele não foi bem. Ele tem um chute que ele pega a média distância no segundo tempo, que ele para, a torcida já estava angustiada até que ele chuta para fora. E depois ele perde um gol na frente do Lucão, né, do goleiro do Bragantino, assim, né? Mas eu achei mérito do goleiro também, né? Ele perde quase na pequena área o gol, mas enfim, o problema é que quem entra no seu lugar é o Eric. E o Eric está merecendo inclusive a titularidade. O Eric, todo jogo ele joga bem. Todo jogo. Ele entra bem, ele joga bem, ele é muito incisivo pelo lado direito. Ele encontra alguns passes, cara, como ele encontrou pro Caleri fazer o segundo gol, que seria o da vitória, que ele chega e vence o Léo Ortiz sem falta, né? Os dois disputam espaço e ele chega na frente do Lucão e dá um toquinho por cima. Seria o golaço da vitória do São Paulo e da virada. Não foi, porque o Bragantino não deixou. Mas assim, o passe do Eric foi maravilhoso. E ele já tinha feito o gol de empate. Numa jogada que começa com ele pelo lado direito, ele cruza, a bola rebate na área, volta, até que ele recebe ela de novo, ele tá livre e consegue deslocar o goleiro para empatar o jogo. Merecia demais, porque ele tá sempre entrando bem. Então quando ele entra no lugar do Nicão, que não teve uma boa partida, obviamente a torcida pega no pé. Eu estou tentando fazer todos os descontos possíveis aqui, tá? O Ferreirinha começou como titular e jogou bem, foi incisivo pelo lado esquerdo, bem na sua característica, um cara envolvido com o jogo, bem, porque eu sou um crítico do Ferreirinha, dizendo que ele só entra bem no segundo tempo, né? Quando ele começa, ele não tem a mesma performance. Nesse jogo, eu preciso dizer que ele foi bem. Só que do outro lado, gente, tem um adversário de Série A, que, repito, disputou o título brasileiro do ano passado, que tem um bom elenco, que no segundo tempo começa a se reforçar, colocando alguns titulares, né? O próprio zagueiro Léo Ortiz, que está em negociação ainda com o Flamengo, mas enfim, entrou ali e tirou algumas bolas importantes, porque o São Paulo pressionou para conquistar a virada. Isso é importante. O São Paulo, com as trocas do Carpini, pressionou a ponto de você perceber que o São Paulo ia pelo menos conseguir um empate
conseguiu virar o jogo. E aí tem uma falha defensiva de tomar o gol no último minuto, deixando aquele gosto amargo, assim, porque talvez o empate até tivesse sido algo interessante pelo que foi o jogo. O problema foi que o São Paulo teve nas mãos a virada e nos últimos instantes, e ainda assim cedeu o empate. Bom, a gente teve algumas situações nesse jogo, né, que a gente precisa abordar. Por exemplo, o Eric entrou bem, o Nicão não foi tão bem, o Ferreirinha foi bem, e a ausência do meia armador, né, que está sendo muito cobrado no São Paulo. Por quê? Porque o Lucas está lesionado, o Rames Rodrigues está treinando e vai embora, e já tem gente pensando, reconsidera, traz ele e tudo mais. O Galopo ficou no banco e não foi utilizado pelo Carpini. A questão é que o Galopo, por exemplo, jogou muito mal o último jogo. Então, eu acho que ele tentou de alguma outra maneira. E assim, gente, se a gente fosse se apegar só ao resultado, ok, você pode achar que o Bragantino merecia até uma vitória pelo que trabalhou o Rafael e, enfim, pelo que eles produziram. Só que o São Paulo estava vencendo o jogo de virada também pelo que pressionou e diante de todas as adversidades. Então, assim, eu acho natural que o São Paulo enfrente essa oscilação pelos desfalques que está tendo, pela troca no comando técnico, gente. Não é o mesmo time do Dorival. O time do Dorival jogava mais com mais elan, né, no setor ofensivo, os caras se entendendo melhor. Não dá para comparar, gente, até porque ele tinha outros atletas, né? O Carpini não está conseguindo escalar o Lucas, por exemplo. O Dorival tinha o Beraldo, tinha o Caio Paulista. Por mais críticas que você possa ter, né, em relação a ele ter ido para o Palmeiras. Então mudou um pouco. E o Carpini está... O anormal foi o que aconteceu na chegada do Carpini. Ele quebrar um tabu na Neoquímica Arena, pegando o pior momento do Corinthians nos últimos tempos. Se ele enfrentasse hoje o Corinthians na Neoquímica Arena com a chegada do Antônio Oliveira, não sei se ele conseguiria. Mas ele pegou um Corinthians destroçado e quebrou um tabu que a torcida se incomodava há séculos. E depois ele vence uma Supercopa diante do Palmeiras. Isso é o anormal para um cara recém-chegado. O normal é isso aí que a gente está vendo. Um Campeonato Paulista dificílimo, com muitos desfalques, começo de temporada, muitas lesões, os caras sentindo o peso da sequência de jogos, e você tem que pensar numa Libertadores ali na frente, você tem que pensar nos clássicos que você está jogando, tem a fase de mata-mata, tem a classificação que para o São Paulo ainda não está garantida. Tudo isso está na conta, gente. É normal. 2 derrotas seguidas e agora um empate, 3 jogos sem vencer. É normal. Tem que mudar isso logo? Tem que mudar isso logo. Tem que resolver, tem que recuperar alguns jogadores, tem que entender de que forma vai escalar o time. Concordo absolutamente. Mas essa oscilação eu considero extremamente natural para um começo de trabalho. Sim, o Carpini está começando o seu trabalho e ele vai ter que encontrar, obviamente, algumas soluções. Porque elenco, a gente sempre falou o seguinte, que o São Paulo construiu um bom elenco. Então a gente não pode ser incoerente. Se o São Paulo tem um bom elenco, é sinal de que com algumas peças reservas, ele pode fazer um jogo interessante. Ele pode montar uma equipe que mantenha a competitividade dos titulares. Essa é a minha cobrança para o Carpini, que vai ser a partir de agora. Ele vai precisar fazer o time jogar apesar das dificuldades. Mas enfim, foi um jogo maluco e que teve polêmica no final. Porque o Arboleda, ele comete uma falta dura, é verdade, que o árbitro não marca. Porque o jogador do Bragantino chega antes. Quando ele chega antes, ele toma meio que um pisão do Arboleda. A jogada segue, o lance segue, o jogo segue. E aí o Elinho fica pé da vida com a não marcação da falta e até por um pedido de um cartão vermelho, né, porque o jogador do Bragantino iria partir em direção ao gol, e ele dá um pontapé no jogador do São Paulo. Lance para vermelho. E aí tem o erro do árbitro, porque ele dá um amarelo. Eu não entendi de onde veio um cartão vermelho na sequência para o Elinho. Porque assim, se o VAR entende, por exemplo, que o Elinho deveria ser expulso e não receber o amarelo, ele só pode recomendar uma revisão. Ele não pode dizer para o árbitro, esse pontapé do Elinho aí não é amarelo, é vermelho, pode dar. Isso o VAR não pode fazer. Ele tem que recomendar. Se ele tem que recomendar, ele teria que ver no monitor. E ao que tudo indica, o Vinícius não foi ver esse lance no monitor. Ele foi ver o lance do Arboleda. Só que ele aplica o vermelho para o Elinho. Então a gente não sabe se o Elinho disse alguma coisa para o árbitro, o porquê da sua expulsão. Eu acho que ele tinha que ter sido expulso pelo pontapé. A questão é que ele não foi. E aí você deve estar se perguntando, tá, Chico, mas peraí. Ele vai no monitor, ele resolve expulsar o Arboleda por aquele lance, e eu já falo sobre o lance, só que se ele deu a falta, dá a falta, e deu a falta no caso, e expulsou o Arboleda, o lance do Elinho, ele não tem validade, porque o jogo voltou para lá. E aí é que vem o X da questão da regra.
Vocês vão lembrar no jogo Grêmio e Corinthians no ano passado, em que o Matheus Bidu entra na área e sofre um pênalti. Um pênalti que não é marcado para o Corinthians. Na sequência do lance, o Bruno Mendes dá um carrinho violentíssimo na lateral do campo no Lucas Bessosi e é expulso. A grande discussão foi, tá, mas e se ele marca o pênalti porque o VAR chamou ele para ele trocar a cor do cartão, ele deu um amarelo para o Bruno Mendes. Se o VAR chama para marcar a penalidade, ele tiraria o cartão do Bruno Mendes? Não. Como ele não poderia tirar o cartão do Elinho. Por quê? Porque o cartão, nesse caso, não é por uma questão tática do jogo. É pela natureza da infração, que é justamente uma conduta violenta. Então você não pode excluir a conduta violenta do campo de jogo. Por mais que não tivesse acontecido, se ele tivesse marcado a falta lá atrás, como ele não marcou, ele não pode tirar do jogo, ele não pode eliminar, excluir, apagar o pontapé do Elinho. O pontapé ainda continua existindo e é por isso que ele é expulso. Mesmo que tenha sido na sequência de um lance que ele deveria ter sido marcado. Não sei se vocês entenderam. O erro do árbitro é não ter marcado no campo na hora. Como ele não marca, ele não tem como não expulsar o Elinho. Se o Elinho simplesmente, tô fazendo uma figura, puxa pela camiseta um jogador do São Paulo que está indo num ataque promissor, é cartão amarelo, correto? Se esse cartão é o segundo e ele é expulso, aí sim. Como não foi uma violência, como foi simplesmente uma falta tática, ele pode retirar o cartão e a expulsão. No caso, quando é uma conduta violenta, não tem como. E aí, por que o Arboleda foi expulso? Não é pela falta dura, porque ele chega atrasado e ele realmente acaba calçando o jogador do Bragantino. Mas é pelo chamado DOGSO, que é a sigla em inglês Deny an Obvious Goal Score Opportunity, que é impedir uma chance clara de gol. Tá, Chico, mas espera aí, o cara não estava sob domínio de bola. Se você reparar, tem um erro de passe do Pablo Maia, em que ele estava para chegar na bola. E ele só não chega na bola porque o Arboleda calça ele. Se o Arboleda não calça ou se ele leva vantagem na jogada, ele ficaria cara a cara com o Rafael. Mesmo tendo um outro defensor recompondo, ele teria proximidade e direção. Ele teria direção especialmente para poder fazer o gol. Tem um lance na sequência em que o jogador do Bragantino está avançando e o Diego Costa ele acaba cometendo uma falta. Só que é uma falta, é uma jogada mais lateralizada. O cara tá indo também em direção ao Rafael, só que ele tá numa lateral. A chance não é tão clara quanto frontal. E ainda assim tem um zagueiro do São Paulo recompondo. Esse lance que o árbitro recomenda para expulsão não é para vermelho, na minha opinião. Não caracteriza, nesse caso, o DOGSO do Diego Costa. O do Arboleda, sim, por ser um lance frontal, em que o jogador levaria vantagem e ficaria com a bola para poder partir em direção ao gol. Enfim, ele expulsa os dois, né? Ele já tinha expulsado o Elinho, depois expulsa o Arboleda, e aí o jogo ganha em emoção na reta final. Vocês concordam? Discordam? Quero ouvi-los. E o São Paulo está em crise já? Sem essa de pressão para o Carpini por enquanto, né, gente? Vamos combinar. Pô, o cara quebrou o tabu em Itaquera, ganhou a Supercopa, ainda está difícil né, para classificar no mata, mas acho que vai classificar. Mas calma também, né? Calma. Pelo menos é o que eu penso. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!